Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados. Queridos, como é bom estarmos juntos novamente. É um prazer e um privilégio muito grande iniciar um novo ciclo nessa leitura bíblica anual. Depois de um ano repleto de exposições maravilhosas, concluímos com a exposição incrível do livro do Apocalipse pela professora Ivone. Eu sou o professor Fábio Machado e sou ex-aluno do Seminário Teológico do Betel Brasileiro em Santo André. E pela graça de Deus, terei o privilégio de expor o livro de Gênesis. E será uma grande alegria guiá-los nessa leitura. Podemos imaginar um Deus de infinita glória e dignidade que nunca teve um começo? Podemos entender sua existência desde a eternidade, mas não tendo nenhum universo criado sobre o qual exercer sua autoridade? Quanto a essas coisas, existem problemas que nossas mentes finitas nunca podem esperar penetrar. Gênesis nada diz sobre eles, mas começa com a declaração sublime: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso foi escrito para o bem da humanidade, mas Deus não precisa se explicar para nós. O escritor de Gênesis, que sem dúvida foi Moisés, não conseguiu obter suas informações de ninguém além de Deus. As pessoas supõem que ele reuniu material para este livro de outras fontes humanas, mas isso é facilmente resolvido com a fala de Paulo na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, verso 16, na qual ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Os homens têm imaginado todos os tipos de respostas tolas para a questão das origens, mas nenhuma dessas respostas chega perto da majestosa dignidade e verdade do que Deus revelou no livro de Gênesis. Gênesis, sendo o livro dos começos, foi chamado de a sementeira da Bíblia. Ele contém, em forma de semente admirável, todas as verdades que mais tarde serão desenvolvidas ao longo das Escrituras. Aqui é vista a bela simplicidade da vida na Terra, antes da criação ser tão grandemente prejudicada pelas complicações que o pecado introduziu. O livro gira especialmente em torno da vida de 7 patriarcas: Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. O primeiro livro das Escrituras, chamado em português Gênesis, cujo nome provém da tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, significa origens. O título em hebraico é derivado da primeira palavra, Bereshit, que é traduzida por no princípio. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras, chamado pelos judeus de Torá, que significa instrução, ensino. A importância de Gênesis é demonstrada pelo fato de ser citado mais de 35 vezes no Novo Testamento, além de centenas de alusões que são citadas em ambos testamentos. A linha da história da salvação, que inicia em Gênesis 3, somente se completa em Apocalipse capítulo 21 e 22, onde o reino eterno dos crentes redimidos é maravilhosamente retratado. Embora o autor não se identifique e o livro termine quase 3 séculos antes do nascimento de Moisés, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento atribuem a composição a ele. Gênesis foi escrito após o Êxodo, entre 1445 a.C. a 1405 a.C. Gênesis, como a maioria dos textos das Escrituras, é um texto narrativo, e não por um personagem,
nem por um indivíduo específico, mas sim por uma terceira pessoa, um narrador onisciente, que sabe o que as pessoas estão pensando e fazendo, até quando estão a sós, e é capaz de trazer à luz a motivação divina. Com frequência, a voz do narrador é o guia oficial do relato, conduzindo o leitor tanto em sua análise dos acontecimentos e personagens do relato, quanto em sua reação diante disso. No capítulo 1, dos versos 1 a 25, nós temos a criação do céu, da terra e dos animais. Com temor e tremor, comecemos a leitura. O capítulo 1 começa com a criação dos céus e da terra e de tudo o que há neles. E nós podemos observar algumas preciosidades que a língua original nos dá. Quando o texto diz criou Deus, o verbo hebraico traduzido para o português por criou, só pode ser uma ação realizada por Deus, ou seja, criar a partir do nada, de material não existente. Só o nosso Criador pode fazer isso. Quando nossa tradução diz que a terra estava sem forma e vazia, estava dizendo, na verdade, que ela estava um caos, uma desordem. E o Todo-Poderoso então começa com todo o cuidado esculpir o mundo em toda a sua beleza e colocar em ordem o caos. Ele fala e tudo acontece. Embora haja muitos questionamentos com relação aos dias da criação, a questão básica é que de fato o texto fala do dia, no ciclo de 24 horas. Isso é expresso pelo tarde e manhã. Aliás, os judeus dizem que isso já mostra o cuidado do Eterno conosco, afirmando que ele dá primeiro descanso, depois o trabalho. E ao que parece, o texto também não está interessado em narrar detalhadamente o processo da criação. Seu objetivo é simplesmente celebrar e declarar que Deus é o Criador. É clara a existência de uma relação intencional entre os 3 primeiros e os 3 últimos dias da criação. Os 3 primeiros dias descrevem a criação das esferas das habitações, enquanto os 3 seguintes narram a criação dos moradores dessas esferas. Por exemplo, no primeiro dia, Deus criou a luz e a separou das trevas. Elas então são preenchidas no 4º dia, com a criação do sol, lua e estrelas. No 2º dia, Deus separou as águas debaixo do firmamento e foi criado o céu. No 5º dia, foram criadas as aves e os animais aquáticos e demais seres que povoam as águas para a preencherem. No 3º dia, o Senhor Deus ajuntou as águas debaixo do céu e criou a terra seca. E ela foi preenchida no 6º dia pelos animais terrestres e seres humanos. Podemos perceber no texto que a partir do 3º dia, tudo o que Deus cria, ele observa e diz que é bom. Essa sequência ressalta em particular o relacionamento que Deus tem com suas criaturas humanas. Parece que Deus criou uma espécie de cenário para depois criar Adão e Eva. No capítulo 1, verso 26, até o capítulo 2, verso 3, nós temos a criação do homem. Podemos observar o plural façamos, indicando Deus Trino criando o ser humano, conforme sua imagem e semelhança, que em uma explicação simples, o plano original de Deus para o homem era que ele deveria carregar as características e representar a Deus. Depois de criar o homem, Deus o abençoou para que frutificasse e multiplicasse, para que enchesse a terra, sujeitando-a e dominando sobre os peixes, as aves e todo animal que se move sobre a terra.
Também disponibilizou todas as ervas e árvores frutíferas, assim como animais, aves e répteis, para sua alimentação. Assim, conclui o sexto dia com uma diferença no elogio divino. Agora o Senhor Deus viu que tudo era muito bom. No capítulo 2, dos versos 1 a 3, vemos que Deus completa sua obra, descansa, abençoa e santifica o sétimo dia. Na primeira sessão, ou seja, no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, o grande poder de Deus é visto em criar e fazer. Na segunda sessão, a partir aqui do capítulo 2, verso 4, a criação é vista do ponto de vista do relacionamento gracioso de Deus com a humanidade. O nome Yahvé é significativo da bondade de Deus em se aproximar da humanidade para abençoar. Assim, é usado consistentemente em relação ao relacionamento da aliança de Deus com Israel. A criação, portanto, não surgiu meramente como uma demonstração do poder de Deus, mas como uma esfera na qual o terno interesse de Deus pelo homem é maravilhosamente evidente. Começando com o verso 4, temos a história dos céus e da terra quando foram criados, e uma visão ampliada do que nos foi dito no capítulo 1. O Senhor Deus fez a terra e os céus antes que qualquer espécie de vida vegetal existisse. Então, mesmo quando ele introduziu a vegetação, não houve chuva, mas uma névoa que subiu da terra para regar a sua superfície, como diz o verso 6. Esta é outra evidência da autoria de Deus da Bíblia, pois isso é algo que o homem nunca teria imaginado. Embora houvesse águas acima, Deus não as usou como chuva. Não sabemos como a terra produziu essa névoa. No entanto, as plantas foram feitas para crescer na terra, grama, ervas e árvores. Apenas 3 dias antes de Deus criar o homem para cuidar delas. Agora nós temos uma descrição mais específica da criação de Adão, que foi feito do pó da terra. Adam significa vermelho, que vem de Adamá, que significa terra. Ele foi moldado de uma forma artesanal por Deus, e que depois recebeu vida ao receber de Deus o fôlego de vida através de seu sopro. Posteriormente, o Senhor prepara um local esplêndido, denominado Jardim do Éden, onde, além de tantas outras árvores frutíferas, ele coloca outras 2. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, no meio do jardim. Pela descrição, acredita-se que a localização atual do que seria o Jardim do Éden é hoje o Iraque. Todas as frutas do Éden podiam ser consumidas, exceto a da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência seria punida com a morte. No capítulo 2, os versos 18 a 25, nós temos a criação da mulher. Finalmente, o Todo-Poderoso vê que não é bom que o homem esteja só, e cria uma ajudadora, auxiliadora, que foi formada a partir de uma costela de Adão. E então ele cria a instituição do casamento. Uma preciosidade do idioma é que a palavra traduzida no português por unir literalmente significa soldar, cimentar. E esse era o plano do Eterno para o casamento. O verso 24 enfatiza que ambos serão uma só carne. Perceba que no caso do primeiro casal, literalmente isso aconteceu, pois Eva foi formada dos ossos e da carne de Adão.
de sua costela. O capítulo conclui afirmando que, embora nus, não se envergonhavam. O capítulo 3 narra a queda do homem e suas consequências. Do verso 1 a 6, inicia-se com o surgimento de um personagem muito conhecido, a serpente, que é descrita como a mais sagaz de todos os animais. Aqui a serpente representa aquele que está disposto a minar a autoridade de Deus. E notamos, pela narrativa, que o que não lhe falta é habilidade para fazê-lo. Começa com um diálogo com Eva, distorcendo a ordem de Deus, com o objetivo de provocá-la. Eva, tentando fazer a defesa de Deus, acrescenta a fala divina, que além de não comer, sequer poderia tocá-la. A serpente, aproveitando-se da fraqueza de Eva, acusa Deus de ser egoísta, mantendo o conhecimento para si. Mas o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? E por que Deus queria impedir o casal de ter esse conhecimento? Eu diria que a melhor interpretação entende que o ato de comer o fruto está associado à autonomia moral. Ao comer o fruto, o casal, na essência, está afirmando saber mais que Deus. A palavra hebraica traduzida por conhecimento deixa implícita a ideia de experiência. Ao comerem o fruto, eles agora experimentam o mal, fazendo uma separação do seu julgamento moral e o de Deus. Ao fazê-lo, constroem uma muralha entre eles e o Eterno. Mas e Adão? Onde estava durante a conversa de Eva com a serpente? No verso 6, por incrível que pareça, somos informados que Adão estava junto com Eva. Deveria ter interrompido, expulsado a serpente. Não o fez. E quando o fruto lhe foi oferecido, imediatamente comeu. Do verso 7 ao verso 19, embora não tenham morrido imediatamente, as consequências da queda foram horríveis. O fato de serem expulsos do Éden significa a separação da árvore da vida. É só questão de tempo até retornarem ao pó de onde vieram. Mas não fica por aí as consequências. Na área dos relacionamentos, como seus olhos foram abertos, já não podiam ficar nus. Então fizeram roupas com folhas de figueiras e vestiram. A vergonha que experimentaram vai além da inadequação física. Inclui distanciamento psicológico e espiritual. E pior de tudo, tinham perdido a comunhão com Deus. Adão, quando ouve a voz de Deus, ele faz o quê? Foge, se esconde. Não podia mais estar na presença dele. Depois de ser questionado por Deus, Adão parece que quer responsabilizá-lo, pois responde: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva também não assume a responsabilidade e culpa a serpente. Começa então o ciclo do pecado, onde ninguém assume e nem se responsabiliza por ele. Deus então traz o castigo na medida para cada um, mas junto com a sentença da serpente, ele nos traz a promessa messiânica. A serpente vai rastejar todos os dias da sua vida e vai ferir o calcanhar da semente da mulher, porém esta lhe ferirá a cabeça. Para a mulher, o castigo era o sofrimento e dores na gravidez e no nascimento de filhos, além de ter que se sujeitar ao governo do marido. Aliás, a expressão "o seu desejo será"
muitas vezes entendida como desejo sexual, não deve ser entendida assim. A palavra no original denota o desejo de domínio, de controle. Então vamos para o homem. A sentença era que a terra seria maldita e que não produziria mais como outrora, e que com fadiga ele obteria seu sustento todos os dias da sua vida. Abrindo um parênteses aqui, o homem já trabalhava, cuidava do jardim, mas agora ele passa a sentir a frustração por trabalhar e não produzir o suficiente, não ter o retorno esperado. O homem comeria do suor do seu rosto, até que morresse e voltasse à terra da qual havia sido formado. Nos versos 20 e 21 do capítulo 3, Adão dá o nome de Eva à sua esposa. E o Senhor, generosamente, lhes fez túnicas de peles. Nos versos de 22 a 24 do capítulo 3, como o homem havia se tornado como o Senhor, conhecendo o bem e o mal, foi expulso do jardim do Éden, para que não comesse do fruto da árvore da vida. Agora teria de lavrar a terra para se alimentar. E o Senhor colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. E assim, meus irmãos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.